Então, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar hoje mais um estudo, uma palestra, uma demonstração do Evangelho, sobretudo com a visão espírita que nós somos. Buscaremos na noite de hoje a inspiração necessária para falarmos desse capítulo, dessa passagem das bem-aventuranças. Mais um trecho retirado das bem-aventuranças, que é o sermão mais conhecido de Jesus, Sermão das Montanhas, né? Então, possamos orar, pedir a Deus a proteção, intuição, para que possamos assimilar a apresentação de hoje. Oremos. Amado Mestre Jesus, inspira-nos, Senhor, nesse momento, para que possamos nos conectar contigo, com teus guias e emissários do alto, irmãos protetores, seres de luz que nos acompanham, que nos trazem até aqui na noite de hoje. Não só nós, Senhor, encarnados, mas uma multidão de desencarnados que estão aqui presentes hoje, nesta casa bendita, nesse hospital de almas, nesse hostel de amor, a que todos nós recorremos, Senhor, para nos energizarmos, reforçarmos nossas barreiras espirituais contra as investidas do mal, da escuridão, da ignorância. Dai-me, Senhor, a disciplina para podermos continuar nossa jornada evolutiva nesse mundo de provas e expiações, buscando nos melhorarmos cada dia, em busca de atingirmos o objetivo da nossa reencarnação. Que possamos, Senhor, nesse momento sentir-te de perto e aqueles que estão aqui presentes, nos inspirando, nos orientando, nos protegendo. Que assim seja. Então, a nossa palestra de hoje vai ser sobre a passagem do Sermão da Montanha, que é basicamente as bem-aventuranças que todos nós conhecemos. Então, só para recapitular, os pontos principais do Sermão da Montanha, em que Jesus fala: bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então hoje nós separamos dessas bem-aventuranças 2 pontos, 2 bem-aventuranças. Os bem-aventurados, os que são brandos, e bem-aventurados que são pacíficos. Os bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então a gente vai discorrer hoje à noite sobre esses 2 trechos do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, na visão espírita. Então continuemos. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, Jesus, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho,
e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Só um adendo, o que era a expressão raca naquela época? Raca queria dizer uma expressão entre os hebreus que era uma expressão de desprezo, que significa homem inútil, desprezível, se pronunciava cuspindo, inclusive, e virando o rosto para o lado. Então, Jesus veio dizer que não mais o crime maior não era só mais matar o próximo, mas era ofender o próximo. Ele veio, como vai ser visto aqui, trazer a lei do amor, da fraternidade e o respeito ao próximo. E não bastava mais só matar, deixar de matar ou ofender ou agredir fisicamente. Qualquer palavra de ofensa iria ferir a sua lei de caridade e amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Bem, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, toda palavra de ofensa contra o próximo é contra a lei de caridade e amor. E a gente tem que lembrar, a gente já nos foi dito que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem, não o que entra, mas o que sai. É o que fere, é o que prejudica, é o que levanta falso testemunho, é o que causa intrigas, é o que causa guerras, é o que causa morte muitas vezes. Uma simples palavra, uma simples ofensa. E isso vai contra a lei de caridade e amor que Jesus veio nos ensinar. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Lei de caridade e amor é concórdia, é união, humildade para com todos. Uma ofensa alimenta o ódio, a animosidade, insulta a bondade e a fraternidade. Porque Jesus então disse, bem-aventurados brandos e pacíficos. Bem, antigamente a lei da sobrevivência do mais forte, está dizendo aqui, privilegiava o mais forte. Imperava a lei da selva. Mais forte, mais violento, mais poderoso. Hoje ainda vigora também essa lei, mas ainda vigora aquela lei da lei de Gesso que a gente conhece. O esperto substitui o violento. Então, o que na verdade Jesus veio dizer é que o forte não era mais aquele forte, o violento, o que era mais rico ou que demonstrava poder. Mas o mais forte é o que mostrava humildade, é o que abria mão dos seus próprios interesses em prol do próximo, é o que praticava a lei da caridade. Esse sim era o mais forte. E não aquele em que a antiguidade dizia que seria o mais forte. Para Jesus, o homem forte é aquele que tem uma postura de profundo respeito ao outro, tem controle sobre os próprios pensamentos e impulsos, consegue perdoar, se defende sem vingança, não responde o mal com o mal e triunfa do mal com o bem. Esse, para Jesus, segundo as leis de Jesus, que, portanto, são as leis de Deus, sendo ele o Filho maior de Deus vindo a este mundo, esse sim seria o conceito de fortaleza, de verdadeiro poder. O poder do autocontrole, né? O poder do autoconhecimento. Todos nós sabemos, todos nós, mais do que ninguém, sabemos quais são os nossos defeitos, né? Nossas vicissitudes íntimas, nossas quedas morais. Todos nós sabemos as nossas fraquezas. E esse autoconhecimento, se bem realizado com sinceridade e com coragem, é um instrumento de elevação, de purificação, de crescimento.
Então, isso é força. É encarar de frente quem nós somos, as nossas imperfeições como espíritos que somos encarnados, e sabermos que só através da disciplina moral, do orar e vigiar, é que podemos superar o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós viemos neste mundo superar o nosso maior inimigo. Esse ser que somos nós, espíritos encarnados, milenares, né? Imortais, que tivemos várias e várias vidas pretéritas, que cometemos muitos e muitos erros, inclusive crimes. Estamos aqui neste mundo para nos superarmos, para vencer a nós mesmos, para mostrarmos aos nossos inimigos de outrora que nós assim tivemos e assim ainda os temos no mundo espiritual muitas vezes, que nos persegue até hoje como obsessores, mostrarmos a esses amigos, sim, porque não amigos, mas inimigos de outrora, que nós mudamos, que nós não somos mais os mesmos. Que há em nós, neste mundo, algo melhor do que foi, nessa vida, desculpa, mas algo melhor do que fomos numa vida anterior. Ninguém renasce nesse planeta por acaso. Todos nós tivemos um planejamento reencarnatório. Todos nós consentimos com as provas e expiações que iríamos passar. Ah, meu Deus, porque eu nasci assim? Porque eu nasci nessa família? Porque eu sou isso, eu sou aquilo? Porque não tenho isso? Porque não tenho aquilo? Porque eu tenho essa ou outra doença? Porque eu sou tão injustiçado? Porque eu sofro tanto? Porque você pediu por isso. Porque nós pedimos por isso. Uma forma, um meio de elevação espiritual, de purificação espiritual, de evolução. Esse foi o intuito. E muitas das vezes nós pedimos provas muito piores. Só que os nossos guias espirituais digam, ó, negão, tu não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, aquela velha máxima, Deus só dá a cruz, o peso da cruz que é aquele que pode carregar. E é exatamente isso. A programação reencarnatória, ela é justamente a exata medida do que a gente precisa para que naquela existência a gente possa evoluir em um determinado aspecto de nossa personalidade espiritual. Que a gente possa superar, no mínimo, a vaidade, um pouco da vaidade, um pouco do orgulho, um pouco da avareza, um pouco daquela inveja, né? Um pouco daquele materialismo, né? Um pouco daquela tendência ao vício. É um pouco. A gente não atinge uma perfeição em uma reencarnação. Olhando para nós, se a gente conseguiria, a gente vai voltar para o mundo espiritual perfeito? Não. Não. Se a gente conseguisse 5% do que a gente programou na encarnação e conseguisse conquistar, 5, 10%, sei lá o que for, a gente já voltaria melhor. Né? Só que boa parte de nós não conseguimos. Teremos que repetir de série. Né? Vamos em frente. Muitos espíritos contemplam de perto o cristianismo e convivem com ele, sem suspeitarem de que é uma escola de energia. A mansidão e a humildade, que são inseparáveis, constituem a força de caráter e do domínio do próprio eu. Então, erra quem pensa que brandura, que mansuetude, que pacificação, ser uma pessoa pacificadora, mansa, branda, é covardia, é fraqueza. Muito pelo contrário, é força de caráter. No mundo onde as disputas são constantes em todos os sentidos, né? A concorrência, a disputa, a lei de Gerson de levar vantagem em tudo, do forte contra o fraco. Quando você demonstra esse tipo de atitude de baixar a cabeça ou se calar diante de uma ofensa, até de orar por aquele que tem lhe ofendido, é uma força, é um poder que poucos têm. Que poucos têm.
Então, foi isso que Jesus quis dizer. Esses que assim fazem, esses sim herdarão a terra. Mas por que herdarão a terra e não os céus? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Está vendo aqui hoje. Então, a lei de Jesus, que é a lei de amor e fraternidade, é uma lei que traz as máximas que faz da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da paciência uma lei. Essa é a lei. Ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então ele condena a cólera, a violência, qualquer expressão descortês. A lei dele é a lei de mansuetude, moderação, brandura, afabilidade e paciência. É aquela velha máxima, são os valores do mundo, que talvez a gente não possa chamar nem de valor, contra os valores cristãos. Quais são os valores do mundo hoje? É mostrar que tem a aparência, a viver de aparência. É o materialismo, é o egoísmo, é se sobressair em relação ao próximo, mesmo que prejudicando o interesse do próximo. Né? Esses são os valores do mundo hoje, né? Das redes sociais, cujas a vida parece perfeita, mas que no fundo não é. Na maioria das vezes, lá por trás daquelas fotos e etc., aquelas exposições midiáticas, tem um drama pessoal, né? Em todas as esferas, pessoal, familiar, profissional, consciencial, etc. Então vamos cultivar os valores cristãos, né? A gente, mais do que ninguém, como espírita, como estudiosos do espiritismo, como leitores das obras espíritas, sabemos quais são, né? Então, se a gente cultivar esses valores, nós seremos esse, não só conhecermos, mas aplicarmos esses valores em nossas existências, seremos esses que herdaremos a terra. Então disse Jesus, né? Assim na terra como no céu. Jesus nos prometeu que a justiça será feita assim na terra como no céu. Foi ele que disse, não foi? No Pai Nosso, né? Então, quando a lei do amor, da caridade, da fraternidade for regra no planeta, o forte não explorará o brando e pacífico. O esperto não tirará vantagem do manso. E a Terra se tornará um mundo feliz, um planeta de regeneração. Então estamos passando, vou falar um pouco isso mais na frente, dessa fase de transição entre expiação em provas e regeneração. Ah, meu Deus, a gente está muito distante da regeneração, muito distante. O que eu estou vendo todo dia, vejo na televisão crimes, alguém matando o outro por causa de um celular, alguém matando o outro por conta de uma briga de trânsito, drogas, vícios de toda a natureza, né? Como é que a gente vai chegar no mundo de regeneração assim? Que transição é essa? Não está mais longe do que perto, não. Mas aí a gente sabe que a gente só pode limpar uma sujeira se a gente vê, não é? Uma sujeira embaixo do tapete, ela vai ficar ali. Mas se você levanta o tapete, você vê a sujeira e a tendência é você limpar. Então, isso que está acontecendo no mundo de transição. A sujeira está aparecendo. Os crimes escondidos, escondidos, né? Qualquer que seja, de colarinho branco, de corrupção, nada mais vai ficar escondido, nada mais ficará impune. Né? E é por isso que a gente tem a sensação de que está tudo pior. Mas não está. Não está pior. Apenas é preciso se mostrar para ser limpo. Né? E a gente não combate isso com violência, nem com vingança. Não, a gente combate isso com o contrário, com a lei de fraternidade, caridade, amor e de justiça.
que a justiça bem aplicada, quer seja dos homens, quer seja de Deus, se faça justiça, uma ou outra, né? E deixa isso como na mão da justiça. E façamos a nossa vida um exemplo. Façamos nossa vida um caminho de ética, de valores morais cristãos, porque mais do que palavras, o exemplo contamina. O exemplo fortifica, né? Você fala uma coisa e faz outra, as pessoas, não só as pessoas, mas os espíritos que nos acompanham veem, né? A gente não consegue enganar, né? Nem a nossa própria consciência a gente consegue enganar. Então é isso que está acontecendo. Esses que estão aí praticando toda sorte de crimes, eles mesmos se entregam, porque a própria consciência o acusa. Sobretudo nessa fase de transição planetária, onde já está havendo a separação do joio do trigo. E que o ambiente que está se formando neste planeta não será mais propício habitar a essas pessoas, a esses espíritos. É como se você fosse viver num ambiente extremamente luminoso e ficasse ofuscando a sua visão. É assim que a Terra vai se tornar para esses. E por misericórdia divina, eles não poderão ficar mais aqui porque eles iam sofrer. Veja como Deus é bom. É como se houvesse realmente a coisa ficasse tão luminosa que aquele que não está condizente com essa nova fase que traremos de regeneração, não será mais um habitat, mas uma residência confortável para esse. Eles terão que ser tirados deste planeta e irem para outros planetas mais condizentes com o seu nível espiritual. Planetas primitivos, planetas cuja fase esteja na Idade da Média, por exemplo. Não é só um planeta, são vários planetas. O universo é gigantesco, não é? Sei quantos bilhões de galáxias, e cada galáxia não sei quantos bilhões de planetas, né? São trilhões de planetas que existem no universo. Eu estou falando de um universo. E temos mais de um. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Então é por isso que Deus disse. Jesus, disse: aqueles que são mansos e pacíficos herdarão a terra da regeneração. A terra da regeneração. Porque os que não herdarem serão exilados. E já estão sendo. Sobretudo os corruptos. Sobretudo os corruptos. Político corrupto, vou dizer a você, né? Esse com certeza já está com a mala pronta. Não voltarão para a terra. Após eles desencarnarem, não voltarão. Já é dito. Não sei o que estou dizendo, não. É dito. Pela espiritualidade. Então é transformar, é avançar, é evoluir, sair do estado de orgulho e egoísmo, ou seja, o ególatra, o eu, o meu, que caracterizam um planeta de prova e expiação, para ir para um estádio de humildade e altruísmo, que é aquele que caracteriza a paz de um mundo de regeneração. Então, como eu disse, no mundo existe trilhões e trilhões de planetas. O nosso planetinha aqui fica no cantinho da galáxia, da Via Láctea. Uma galáxia, um cantinho dela, no sistema solar. No nosso sistema solar existe o Júpiter. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema. Sabe quantas vezes Júpiter é maior que a Terra? Olha aí, 300 vezes. E é dito pela espiritualidade, que Júpiter é habitado por espíritos evoluidíssimos. Júpiter já atingiu o estágio de planeta puro ou celeste. E é que gente que vive aqui nesse planetinho azulzinho aí, ínfimo, no cantinho de uma galáxia distante aqui, perdida, e tem gente que habita neste mundo e diz para o outro: você sabe com quem está falando? Você sabe com quem você está falando? Mas mostra essa foto para ele. Tu sabe onde é que tu tá? E por que tu fizesse fazer o que tu viesse fazer aqui, né? Esse é o ponto.
Então, bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que aqueles pertencerá ao domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. O que foi a vinda de Jesus neste mundo, né? Ele que é dito que é um governador deste planeta, né? Dizem que ele é governador até de mais de um planeta, num sistema solar ou em outro sistema. Qual foi o objetivo da vinda dele aqui? Ele que disse mesmo. Ele veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer chegar ao Pai não chegará senão através de mim. Ele veio não só falar, ele veio exemplificar a sua vida. Porque tanto se decepcionaram com o chamado Messias, que o Messias era esperado pelo povo judeu, né? O povo judeu esperava o Messias, que iriam libertar ele, o povo judeu, do domínio de Roma. Não era isso? Esperavam que alguém com ação militar, alguém que ia manipular as massas e criar os movimentos separatistas de Roma, né? Agir com violência, formar exércitos, né? Pegar em armas. Esperavam isso, né? Ele fez exatamente o contrário. Aí sim ele mostrou o poder. Um conhecimento absoluto que ele tinha de tudo e de todos, né? Ou Jesus olhava para alguém e sabia quem exatamente era aquele ser, né? Porque aquele ser estava vivendo naquele momento, passando por aquelas dificuldades. Ele não curou todo mundo. Jesus não curou todo mundo. De lepra, de cegueira. Não. Ele curou aqueles que podiam ser curados. Havia momentos em que ele traziam a ele doentes e ele não curava, porque ele viu que aquela doença era necessária para aquele espírito evoluir. Não seria bom para aquele espírito que Jesus o curasse, porque assim era a sua expiação necessária. Ele só curou quem ele podia naquele momento. Ele podia curar qualquer um? Poderia. Sem dúvida que sim. Sem dúvida. Mas não fez por misericórdia. Assim como não respondeu e não mostrou todo o seu conhecimento diante dos fariseus, quando ele foi julgado antes da crucificação, foi inquirido, né? Interrogado, onde cuspiram na cara dele. Ele apenas olhou para baixo e ficou calado. Brando, manso, pacífico. Mas era Deus. Podia fazer qualquer coisa. Ele podia sair voando, não podia? Podia. Mas não fez. Aí ele veio mostrar, realmente, através das suas ações, não só através das suas palavras. Pelas palavras, felizes aqueles que são mansos, porque herdarão a terra, Jesus quer dizer que, até agora, somente os violentos se apossaram dos bens terrenos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Enquanto os violentos possuem excesso, para os mansos, frequentemente, falta até o necessário. Jesus lhes promete que a justiça será feita, assim na terra como é no céu. Porque os mansos e pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz, em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. É esse momento. É esse momento da separação do joio do trigo, dos da esquerda e os da direita. Não podemos
nesse momento da transição, ficar em cima do muro. Não tem em cima do muro. Não tem o mais ou menos, existe mais ou menos ético, não existe mais ou menos bom, não existe mais ou menos orgulhoso, ou egoísta, ou é ou não é. Que lado a gente quer ficar? A gente sabe que, por sabermos que somos seres inferiores, que trazemos conosco toda uma bagagem de outras existências, de falhas morais, de erros cometidos contra nós mesmos e contra o próximo. Todo esse quanto energético que nós trazemos conosco mesmo, ele é colocado à prova no momento em que nós nos dizemos, quando nós nos dissemos que somos cristãos, verdadeiros cristãos, nós estamos dizendo que, a partir de agora, tudo de mal que nós fomos do passado, a gente vai trabalhar para eliminar e revigorar e renascer e ressuscitar como um novo ser em busca da perfeição. E que não há momento mais oportuno para erros. Não existe mais justificativa para erros. Foi um momento de insensatez. Eu não sabia o que estava fazendo. Meu Deus. Deu um apagão em mim e eu cometi aquilo. Eu não me lembro o que fiz. Eu não estava em mim. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Porque no momento que a gente se sintoniza com os espíritos inferiores, foi uma sintonia que a gente mesmo provocou. Pelos maus pensamentos, mais emoções, as emoções em desalinho, né? Foi pela viciação que a gente continua cultivando em todas as esferas, quer seja viciação física, química ou moral, que a gente se sintoniza com esses espíritos, irmãos nossos que não querem ver o progresso e que esses também, com certeza, estão sendo exilados aos poucos. Mas justificar uma ação contra o próximo porque estava obsediado, ou estava manifestado, ou incorporado, isso não pega mais, não existe. Porque nós fomos nós mesmos que atraímos esses espíritos. Nós mesmos. Então, nessa fase de transição, a gente tem que lembrar que a escala evolutiva dos mundos, né? Nós passamos pela fase de primitivismo, nós fomos um planeta primitivo. Os homens das cavernas, né? Os Homo sapiens. Hoje vivemos num mundo de expiação e provas, onde a gente precisa estar aqui para resgatar os nossos débitos passados, aquilo que a gente fez de muito ruim no passado, e nos provarmos para o crescimento, nos colocarmos à prova. Por isso que é um mundo de expiação e provas. Estamos na fase no limiar de chegarmos ao mundo de regeneração. É dito pela literatura espírita que iniciaremos de fato a inserção nessa fase de regeneração, o início, a partir de 2057. Onde inicialmente iremos caminhar por um plano de regeneração e provas. Né? Hoje, aqui no planeta de expiação e provas, o mal supera o bem em muitos aspectos. No mundo de regeneração, será o bem que superará, a justiça imperará, o bem será supremo na maioria da população terrena aqui nessa fase. E depois, logo em seguida, existem os mundos felizes e acima dos mundos felizes, os mundos puros e celestes. Um dia chegaremos lá. Daqui a alguns milhares, milhões, talvez bilhão de anos. Então, o mundo de expiação e provas é todo mundo que está vivendo aqui tem uma tendência, inclinação ao mal. É a predominância do materialismo sobre o espírito. Os vícios são indício de perfeição moral a maioria das vezes. Qualquer tipo de vício. Não compreende Deus e tampouco a vida futura. Quantos, a maioria de nós só conhecemos pessoas que não acreditam que existe a vida após a morte, não acreditam no mundo espiritual.
né? Acha que morreu, acabou, né? Não tem mais nada. Esses são os materialistas, né? Só pensam nas suas próprias necessidades, né? Como se não houvesse amanhã, a gente sabe que existe. Tanto é que a quantidade e incidência de suicídios nesse mundo tem aumentado consideravelmente, né? Só sem suicida quem não acredita que existe a vida após a morte. Só se suicida quem acha que com a morte tudo se acaba, todos os problemas se acabam. E a gente sabe que é o contrário. Os suicidas são os que mais sofrem no mundo espiritual. Então essa fase de transição está se caracterizando justamente por essas loucuras, esses descontroles, esses momentos de insensatez que, a maioria das vezes, quando o suicídio é cometido, logo em seguida, o espírito do suicida se arrepende. Mas não tem como voltar mais. Não tem como mais reviver. Né? Então, sofrem dores atrozes no mundo espiritual, pelo arrependimento, pela dor, pela fraqueza. E aí isso está caracterizando essa fase de transição planetária. É impressionante a quantidade de suicídios entre os jovens também. Por besteira. Porque acabou o namoro. A namorada acabou o namoro. Porque o pai não deu o celular que ele estava precisando, estava pedindo. É. Então são chegados os tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Todos os eventos, toda a fase de transição se caracteriza por aquela chacoalhar daquele planeta. Cataclismas, desencarnações em massa, crises de toda sorte, financeira, econômica, pandemias, tudo isso para dar uma chacoalhada naquela humanidade ali daquele planeta, para reforçar a fé, reforçar a fraternidade entre os povos, um ajudando o outro. Aproximar os familiares, os encarnados que são afins. Então essa fase de transição não assim, é justamente a fase talvez a fase mais complicada de um ser encarnado estar vivendo. E estamos nesse momento encarnados nessa fase. E não é por acaso. Nós pedimos por isso. De sermos, talvez até, vetores de superação, para exemplificarmos nossa fé para todos aqueles que convivem conosco, né? De sermos brandos, pacíficos, conciliadores, sábios, conselheiros, amigos, e criarmos em nós, em todos aqueles que nós vivemos, em nosso lar, nosso trabalho, uma egrégora de energia, uma egrégora fraterna que condiz com o mundo de regeneração. Pequenos núcleos de regeneração em todos os lugares que nós formos e que nós convivemos. Isso aqui é um núcleo de regeneração. Esta casa é o núcleo de regeneração. Não só esta, mas tantas outras que vivem, estudam e tentam exemplificar o ensinamento do Cristo. Mundos regeneradores, ou mundos regenerados, ou mundos em regeneração, são aqueles que os mansos herdarão. Espero estar aqui, nós estamos aqui nesta pós-fase de transição planetária e herdarmos, ter uma tréguazinha, viver num mundo melhor, né? Mais justo, mais fraterno, mais equânime, né? Socialmente falando, mais oportunidades para todos. A gente já viveu muita fase ruim em outros mundos, né? Mundos mais primitivos, nessa fase de expiação. Aqui na Terra, muitas encarnações em outras eras. Vamos dar uma trégua, né? Vamos dar uma trégua, vamos fazer por onde herdar essa Terra melhor, ficar aqui. Vamos fazer isso acontecer hoje.
Não deixar para amanhã. Como eu disse, não há mais espaço para ficar em cima do muro. A separação do joio e do trigo é agora. Você quer ser joio ou quer ser trigo? Né? Quem ama seu próximo é bondoso e manifesta afabilidade e doçura. Entretanto, nem sempre, veja, como eu disse, nem sempre se deve confiar nas aparências. Ninguém consegue enganar a si mesmo, nem a Deus, e nem os espíritos que estão por trás, por perto. Mas consegue enganar aqueles que estão no convívio. Consegue enganar por algum tempo. Porque é chegado o momento em que a energia do planeta vai fazer com que as mentiras apareçam muito fácil, muito facilmente. A pessoa que é má, se passando por bonzinha, vai se entregar, está se entregando mais rápido que antes. Porque está sendo acelerado. Existe uma aceleração desse processo. Jesus tem pressa. Jesus quer que a gente fique bem. Jesus não quer mais que bons e maus convivam. Eles querem que os bons convivam e os maus vá para a escola que devem estar realmente adequadas para eles. Então, entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter bondade. Utilizam-na apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência tem talhada disfarça as deformidades do corpo. Cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. A essa classe ainda pertencem os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que a sua família e seus subordinados suportem um peso de seu orgulho e da sua opressão. Acabou também. Viver de aparência já não serve mais. Já não dá mais, né? Nunca deu, e é principalmente agora, essa fase de transição. Você tem que escolher se é bom, se é ruim, se é ético, não, se é moral, se é amoral, se é ético ou não ético. Acabou. Acabou. Sua afabilidade e a doçura. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e também sou detestado. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É sempre o mesmo, diante da sociedade ou na intimidade, pois ele sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Mas claro que isso é impossível, né? A paciência. A paciência é uma virtude do manso e do brando. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso que, através da dor, neste mundo, concede oportunidade para evoluir. É na Terra que a gente evolui. Nós evoluímos no mundo espiritual, quando estamos lá, entre uma encarnação e outra, positivo. A gente aprende, a gente trabalha, a gente estuda. Mas é aqui na Terra que a gente dá esse salto quântico evolutivo. Porque aqui a gente vai expiar erros do passado e vamos nos colocar à prova para estágios mais avançados. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Eu dou minha esmolinha todo domingo na igreja, eu contribuo com a creche e tal, com o asilo tal, tá bom demais. Já paguei os meus pecados, né? E em casa, como diz, é um tirano, né? É violento, né?
Outra há, porém, muito mais difícil e, por consequência, muito mais meritória, que é a de perdoar quem Deus colocou em nosso caminho para ser os instrumentos de nosso sofrimento e colocar à prova a nossa paciência. E, portanto, existe a caridade moral e a caridade material. A caridade moral, desculpa, material, é dar esmola ao pobre, auxiliar a quem precisa monetariamente, financeiramente. Mas a caridade moral vai muito além. E essa sim é que tem que ter força para ter. Perdoar a quem nos ofendeu. Saber conviver com pai, mãe, irmão, porque esses sim vieram no mesmo núcleo familiar para a gente se resolver. Brigas do passado, desavenças passadas. E reencarnaram na mesma família para eles se perdoarem. E sabe que muitas vezes isso não acontece. As desavenças ocorrem. Pai matando filho, filho matando pai, e por aí vai. Ninguém nasce na mesma família também, por acaso. Tudo foi planejado, tudo foi consensual. Todos que estão ali, aquele núcleo familiar, estão ali porque escolheram estar. Continuando sobre a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Tanta gente, a gente foca tanto na dor, no problema, né, que a gente esquece das dádivas. A dádiva, a oportunidade de estarmos aqui vivos nesse mundo de transição e que Deus nos deu para nos superarmos e podermos alcançar outras paragens. O próprio planeta é tão belo, né? Tantas paisagens lindas, os mares, os rios, as florestas. As pessoas vivem tanto um dia a dia no corre-corre, na sobrevivência, na competição, né? Na vontade de ter mais e mais e mais, mas que se esquecem das simples e lindas coisas que Deus nos deu, que a fonte criadora criou para nós. Este lar, por exemplo, este lar planetário. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar. Jesus não sofreu porque ele precisava sofrer, ele não tinha nada para expiar. Zero. Zero. Ele era um ser puro. E ele foi que nos mais sofreram. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado, ou seja, a gente tem que expiar. E de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Resume tudo. Um espírito amigo, 1862, tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que precisamos fazer mais para sermos mais pacientes? Primeiro, autoconhecimento, se conhecer, sabermos quais são de fato as nossas fraquezas, as nossas falhas morais. Através da disciplina, fazermos a reforma íntima. Dominar os próprios impulsos. Tolerar os defeitos alheios, ser indulgente, porque nós somos imperfeitos, mais do que ninguém. Esforço e persistência. Disciplina. Sabedoria e compreensão. Sabedoria através do conhecimento. 3 palavras básicas, vou resumir aqui. Autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. 3. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas
Ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, vamos agir contra a sua vontade rebelde. E através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Lázaro, 1863. Vamos falar sobre a cólera. O que é a cólera? Um momento colérico. É um momento que a gente coloca para fora todos os nossos impulsos mais animalescos, todas as nossas imperfeições, toda a nossa impaciência, toda a nossa revolta contra as leis de Deus. Colocamos contra o próximo. É na cólera que a gente pode colocar em risco ou a perda toda uma encarnação. Era aquele momento de ira, de cegueira. Momento que a gente briga no trânsito e sai para bater no outro. E o outro está armado e atira na gente, ou a gente faz outra, ou vice-versa. Jogou praticamente fora uma encarnação. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos que querem espírito, querem posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha a um bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhes obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar seu sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. O controle da televisão não está pegando. Quebra, joga na parede. Tem gente assim. Antigamente era a televisão que não pegava. Hoje toda a televisão é perfeita, né? Daquelas quadradinhas que se metia a mão acima, né? A imagem estava meio assim, puff, em cima da televisão, né? Acabava de quebrar o restinho, né? É realmente de cólera, de ira. Se a gente pudesse sair do corpo e observarmos nós mesmos nessa situação, a gente ia achar muito ridículo, né? O humano seria achar muito ridículo. A construção de um mundo de paz exige o abandono de frases como é mais forte do que eu, ou seja, eu não consigo mudar, é minha personalidade, eu nasci assim, vou morrer assim, né? É a Gabriela, né? Gabriela, né? É. Quando eu me dou conta, a besteira já está feita, sempre assim. É incrível. Eu às vezes fico fora de mim, não consigo me controlar. O sangue me sobe à cabeça. Não sei o que me dá. É tudo para justificar o injustificável, entendeu? É tudo para justificar o injustificável. Para aquele que não tem a disciplina moral, a vontade de evoluir, de crescer, de se pacificar.
e ter paz de espírito. Transição planetária é o momento de separação do joio do trigo, dos lobos das ovelhas, dos da esquerda e da direita do Cristo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, a gente está espiando não é à toa. A gente está colhendo o que plantamos em outras vidas. Às vezes a gente até colhe aqui mesmo o que a gente plantou aqui. Mas muitas vezes a gente leva para as outras existências. O momento atual, meu Deus, o momento atual. Dores atingem patamares quase insuportáveis. A loucura ganha caráter pandêmico. Transtornos depressivos, drogadição, sexo desvairado, fugas psicológicas espetaculares, crimes estarrecedores, desrespeito às leis e à ética, desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Esse é o momento que caracteriza, infelizmente, o momento de transição, desse momento que a gente está vivendo. O que vai acontecer? O nosso globo, ou seja, o nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride naquela escala que eu mostrei, fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Não é o planeta físico que evolui, ele se transforma, claro, mas é o nível espiritual dos que o habitam que torna um planeta melhor ou pior. Maturidade da humanidade. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos. São chegados os tempos. É esse o momento que a gente está vivendo. Implantar-se-á na terra o reinado do bem. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Resposta: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a habitam, os bons predominarem. É dito também pela espiritualidade que para nos ajudar nesse momento de transição, estão reencarnando neste planeta, a partir deste ano, 2025, milhares e milhares de espíritos de outras constelações muito mais evoluídas que a Terra, das Pleiades, de Órion, de Sírios, espíritos esses que virão à Terra, irão renascer aqui por missão, por vontade de nos ajudar a evoluir. Já estão nascendo a partir deste ano. São 250 mil esse ano, 250 mil mais 2026, serão em torno de 1 milhão desses espíritos que serão os nossos futuros líderes espirituais, governadores, professores. Estão reencarnando os grandes baluartes da arte, como Mozart e tantos outros, Da Vinci possivelmente, todos esses que nos ajudaram no passado, estão retornando para nos ajudar nesse salto evolutivo, nesse momento de transição. Né? São as chamadas crianças diamante, não é mais cristal nem índigo, são as crianças diamante. E vão se caracterizar por prodígios, né? Por ser crianças prodígios, logo no início, né? Menino de 2, 3 anos tocando piano. Aí você pode ver no YouTube já. Né? Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que continuarão na Terra uma geração nova, que constituirão na Terra uma geração nova, é como eu falei. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. E quanto o orgulho e o egoísmo for existente nesse mundo, os maus continuarão aqui nos cercando. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, os que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Ou seja, todos aqueles que continuarem no atraso e quiserem atrasar a quem estiver aqui, estes também, com certeza, estão no processo de exílio deste mundo. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas,
trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos mais atrasados. E assim é a justiça de Deus. É perfeita. Perfeita. Isso chama-se transmigração planetária. Existem várias obras do Espiritismo falando sobre isso. Os que daqui sairão, quem são os que vão sair? Os que persistirem na acomodação perversa, na indiferença pela dor do seu irmão. As que inalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada. Firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco. Manterem conduta egoística, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na dradição, na exploração indébita de outras vidas. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo simples grão que houver de semeada. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem, como eu já falei. E por que não nós sermos esse espírito adiantado numa próxima existência e estarmos aqui e herdarmos essa terra? Quais são as dicas da espiritualidade para a gente melhorar? Perseverança para corrigir os nossos defeitos, combater nosso orgulho, não justificar nossa cólera, naquelas palavras lá, né? E saber que todos os nossos vícios vêm da alma e a gente precisa curar a nossa alma. E vontade firme e determinada. Eu vou ler agora uma passagem que é para finalizar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, importante, no capítulo chamado Sede Perfeitos. Sede Perfeitos. Isso aqui é um roteiro exato de quem quer modificar-se, quem quer ser melhor e permanecer neste mundo, que vai ser um mundo de paz, de regeneração, de justiça. Quem seguir isso aqui, com certeza vai conseguir dar um salto quântico e evolutivo muito forte e muito rápido em sua existência. Procurem depois O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho essa passagem no meu computador, na tela principal, assim, criei um ícone. De vez em quando eu leio, para reforçar aquilo que eu preciso ser, para chegar, atingir e herdar esse mundo melhor. Vou ler rapidinho para vocês. O homem de bem, preste atenção. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si, é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raça e nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante, com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com seu orgulho ou seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa, esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios.
porquanto sabe que será perdoado assim como ele mesmo houver perdoado. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Não procura fazer valer nem em seu espírito, nem seus talentos à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar mais prejudicial para si mesmo é o de utilizá-los para a satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto, perante Deus, são iguais a ele. Usa a sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagá-los com seu orgulho, e evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda. A pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como desejaria que os seus fossem respeitados. O que não acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Essa passagem do Evangelho é fundamental, que a gente reforce a leitura, de vez em quando a gente lembre. Por isso que está lá no meu computadorzinho. E quando a gente tiver, dizem, né, que quando a gente está num clima pesado em casa, é pegar essa passagem e ler em voz alta, né? Diz que até o cachorro começa a latir, então, enfim. E quem tiver do lado, o obsessor já sai correndo. Dizem que é poderosíssima essa passagem. E eu acredito que seja pelo conteúdo que aqui se está mostrando que é. Bom, é isso. Então, oremos. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, essa noite em que podemos falar sobre a nossa esperança de um futuro, de uma terra renovada, justa, harmônica para todos nós, os nossos descendentes. Que possamos, Senhor, fazer parte dessa construção, dessa transformação, através de nossos exemplos, nossas atitudes, de nossas palavras, sentimentos, pensamentos e emoções. Que possamos ser melhores a cada dia, mais brandos, mais pacíficos, mais justos, mais éticos. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho. Tu que dissestes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu que enviastes o Espiritismo para esclarecer ainda mais as tuas palavras, os teus ensinamentos. Essa que é a terceira revelação, a que tudo explica, a que tudo comprova. Obrigado, Senhor, por estarmos neste momento, neste planeta. Fomos nós que pedimos por estarmos aqui, e tu nos concedestes a oportunidade. Obrigado, obrigado, Senhor. Fazer com que possamos retornar a uma pátria espiritual melhores do que chegamos, mais libertos, mais evoluídos, mais leves, mais sábios. Que possamos nos reconciliar com os nossos inimigos do passado e do presente. Que possamos cultivar em nossos corações e nossas mentes todo o amor que ensinastes, todo o amor que exemplificastes. Que possamos honrar, sermos chamados de teus filhos, hoje e agora e todo sempre. E assim seja.